Começa agora o programa voltado a empreendedores que estão de olho no mercado exterior. Saiba você também como exportar produtos e serviços para o mundo todo. Então fique com a gente e seja muito bem-vindo ao programa Pé pra Fora. E acompanhando a gente hoje está a especialista Adriana Camargo, PhD em Administração. Mas antes de conversar com a Adriana, nós vamos conhecer o doce negócio da família Pamplona. Tudo começou com a Beatriz, que ainda está na ativa no empreendimento, e o filho dela que montou todo o sistema para a exportação do novo mel. Vamos ver? A Novo Mel é um entreposto de mel e abelhas. O entreposto é um local onde, pelo menos o nosso, recebemos o mel de produtores, de apicultores, beneficiamos, engarrafamos e distribuímos. O negócio se iniciou da seguinte forma. Em 1975, eu tinha o Carlos bebê e li um livro que chama-se Sugar Blues. E o Sugar Blues fala dos males que o açúcar traz para o organismo humano. E então resolvi substituir todo o açúcar que usávamos em casa por mel. Desenvolvi receitas de bolo, aquelas que eu já usava. Eu transformei o que tinha açúcar em mel, porque tem proporções diferentes. E assim, até hoje, não temos, por exemplo, às vezes eu corro um risco que chega uma visita e quer tomar café com açúcar branco e não tem em casa. Às vezes tem, mas às vezes acaba e como usa-se muito pouco, fica faltando. Eu comecei a procurar mel de qualidade para dar para os meus filhos. Na primeira era só o Carlos, mas para usar em casa, para mim, para o meu marido e para o Carlos. E assim, eu tinha uma conhecida que trabalhava no laboratório de abelhas, no Instituto de Biociências da USP. Procurei essa senhora, que era mais ou menos minha vizinha, e fui atrás de um mel de qualidade. E essa vizinha já tinha instalado lá no departamento de ecologia uma lojinha que vendia mel. Então eu comecei a produzir própolis e a vender nessa lojinha da USP. E assim foi se desenvolvendo. E eu vendia mel para os parentes e para os vizinhos, para os amigos. E assim foi se desenvolvendo. E depois, tendo estudado bastante a respeito de mel, eu achei um trabalho que dizia que crianças alimentadas com mel em vez de açúcar tinham uma estrutura óssea muito mais forte, muito mais robusta do que as crianças que usavam açúcar. E assim fui incrementando, os meus filhos todos adoram mel e eu também. Então, assim começou uma Novo Mel, assim, domiciliar. Como eu vendia própolis, extrato de própolis, lá na USP, lá tinha muitos visitantes. E um visitante japonês tinha comprado este própolis e tinha fornecido para um amigo doente. E o resultado tinha sido fantástico. Então, um amigo deste japonês veio ao laboratório de abelhas, me encontrou e disse que queria importar meus produtos. E assim, então, tivemos que oficializar a Novo Mel. Foi todo o trabalho de fazer uma microempresa, etc, etc, alugar um local para poder ter tudo oficial. E assim foi feito. O meu propósito a criar a empresa foi exportar para o Japão, para o japonês que solicitou. Depois a gente se instalou num galpão e ficou industrial.
fomos fazendo, fomos desenvolvendo e arranjando clientes e contando essa história de um produto puro. Eu fiz estágios na Alemanha, em diversos laboratórios, inclusive num que analisa a qualidade do mel. E assim eu estabeleci quais seriam as análises necessárias para avaliar a qualidade do mel. Aprendi nesse laboratório e eu trouxe todo esse conhecimento para Novo Mel e instalei aqui. Atualmente eu faço só parte do conselho, mas verifico e analiso se os princípios que eu instalei de produção, de venda, enfim, toda a ética, toda a parte higiênica, toda a parte, digamos, de beneficiamento do mel está sendo feita de acordo com o que eu estabeleci. A primeira coisa é ter curiosidade, pesquisar o que o cliente deseja. Para a exportação é muito importante você chegar próximo à associação da sua área, do produto que você trabalha, chegar próximo a entidades também que ajudam como o Sebrae, Apex, entre outros. E, além disso, é importante saber as línguas para poder fazer os estudos do mercado, né? Ou pelo menos ter alguém que possa fazer isso, e fazer um planejamento estratégico. Acho que a coisa mais importante de tudo é planejar como é que é a sua empresa, qual o seu produto, quanto você tem que produzir, qual que é o custo lá fora, como são os impostos. Então é um trabalho de pelo menos 1 a 2 anos para se preparar para a exportação. A Novo Mel, ela começou em 1994, 95. Depois ela fez uma mudança para uma segunda fábrica, mais ou menos nos anos 2000, e em 2004 eu fui trabalhar junto com a minha mãe para poder justamente fazer uma plataforma exportadora, né? A primeira vez que eu levantei a capacidade produtiva eu demorava 30 dias para produzir um container, e hoje a gente consegue em 1 semana já produzir um container. A próxima meta é em 2 dias fazer um container, mas a ideia é o quê? A gente tem que fazer um planejamento, como é que está a produção, qual a produtividade, tem que fazer a parte de compras, depois essa parte financeira, né? Quando você vai desenvolver a área de exportação, você vai no banco e fala, eu quero tirar um ACC, um adiantamento de contrato de câmbio. Tá, mas você já exportou antes? Não. Então você tem que fazer o histórico primeiro para depois ter o histórico de crédito. E aí é o ovo a galinha, sempre assim. Então tem que ser um negócio bem calculado e bem trabalhado. Nos anos 2000 a gente exportava para a L'Oréal, né? Principalmente nacionalmente a gente vendia, e também foi consultado para exportar para outros destinos. E como estratégia de exportação, como foco de estratégia de exportação, aí começou em 2004, quando eu entrei na empresa para fazer isso. E daí fizemos toda a preparação da empresa entre 2004 e 2007. Em 2007 fomos para a China abrir o primeiro mercado. Quando você está exportando, a coisa mais importante é a produtividade, porque os seus concorrentes não são mais os concorrentes aqui do Brasil. E sim, hoje a gente concorre com mel chinês, a gente concorre hoje com mel alemão, a gente concorre com mel francês, a gente concorre agora, pior de todos, o mel indiano, que está nos Estados Unidos, envasado, e é um mel extremamente competitivo de custo. Então a gente concorre com o mundo inteiro. A empresa desde sempre se associou à ABMEL, Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, a Apex fez todos os projetos, né? A São Paulo Chamber também é parceiro. Então assim, agora a gente está fazendo também parte da AgroBR, então a gente, quanto mais associação, quanto mais junto com parceiros, é a mais importante. Então a primeira coisa antes de você exportar é procurar uma parceria, porque essa parceria vai informar tudo que você tem que fazer passo a passo, e vai ter as parcerias para ajudar a feiras, a missões e tudo mais. Como a gente é uma pequena empresa, então é um país por vez. Então a gente começou com a China, depois a gente abriu o Canadá, e depois abriu os Estados Unidos, e agora a gente está abrindo a Europa. Então é um passo por vez. O procedimento principal é ir na associação, descobrir qual a legislação daquele país,
puxar a legislação, registrar a marca, criar o rótulo para lá, conseguir fisgar um cliente, aí trabalhar 1 ano ou 2 com esse cliente e daí pedir para ele ajudar você a fazer as adaptações conforme o gosto do país. E é exatamente isso que a gente faz. Então, da China a gente já mudou 3 ou 4 vezes, dos Estados Unidos 2, 3 vezes, do Canadá já mais 4 ou 5 vezes. Então a gente vai adaptando conforme o gosto do cliente, conforme a necessidade. E a parte mais importante é a adaptabilidade, né? Se o cliente pega e reclama de alguma coisa, a gente tem que corrigir e melhorar. Tanto na embalagem quanto na qualidade do produto, também como na apresentação. É difícil. O certo é verificar o produto foco com o preço foco para aquele país. Então, é melhor você começar um por vez. É difícil exportar todos os produtos da marca, porque cada mercado tem a sua particularidade. A China é mais voltada a própolis, os Estados Unidos é mais voltado a mel e aí por diante. Então, você tem que adaptar o seu produto, né, principal àquele mercado. Então é mais difícil de exportar a família inteira de uma vez. A logística é uma coisa muito importante para cada país e para cada produto é diferente. Então para os Estados Unidos a gente exporta o produto envasado em potes, em pallets e a gente exporta para lá. No Canadá a gente tenta sempre trabalhar com o cliente e a gente tenta incluir outros produtos para poder reduzir o custo do frete, né? Para a China, por exemplo, a gente trabalha com própolis, então a gente faz exportação aérea de produto perigoso e a gente tem que tomar todos esses cuidados e embarcar. E a nossa logística é a coisa mais difícil que tem, porque a gente não pode exportar para a China direto o produto perigoso, porque os aeroportos de lá não aceitam. Então o que a gente faz? A gente exporta para Hong Kong, daí de Hong Kong pega um caminhão e transporta até um warehouse onde fica a mercadoria na China. Tivemos alguns problemas pontuais que a gente teve que adaptar a nossa embalagem para a China, porque o local onde ficava armazenado era meio quente, então a gente teve que mudar o sistema de fechamento para que não tivesse problema de evaporação. Por outro lado, a gente teve também outro problema com calor excessivo na estadia do porto aqui de São Paulo para exportação de mel. E como a gente exporta o mel cristalizado, ele derreteu e daí chegou em 2 fases lá nos Estados Unidos, né? Então é uma coisa natural, que não desmerece o produto, mas que a gente tem que fazer correções para melhorar. Então o container no navio ele passa por 40 graus no dia e depois 10 graus na noite, então é muito importante se adaptar e ver se seu produto está adequado ao transporte marítimo, né? Esse procedimento cada vez que você faz uma exportação é alguma adaptação que tem que ser feita, né? Isso aí é melhoria contínua. A gente tem o IFS Global Markets, então é um sistema de certificação que garante a qualidade terceirizada por uma empresa certificadora, mas a gente tem esse cuidado, né, que já vem desde a filosofia da minha mãe, que a gente quer ter o produto melhor possível, né? Então a gente tem procedimentos de análise na entrada do produto, na saída do produto e toma todo esse cuidado para garantir isso. Então são análises e são certificações de procedimento. Olha, hoje a gente exporta um dos melhores MEIs do Brasil, coloca ele em potes e exporta com a marca Novo Mel. A gente trabalha com 400 supermercados em Nova York, a gente trabalha no Canadá inteiro com 300 lojas, a gente está abrindo Europa agora com filiais que a gente está criando distribuidores na Alemanha, na França e na Espanha. E a gente também atende um site especializado do Alibaba que chama Tmall, que a gente foi convidado para vender própolis lá e a gente atende a China inteira com esse site do Alibaba. Então é muito legal como a gente está desenvolvendo isso e levando o produto de excelente qualidade para a Europa. Então o mel brasileiro de alta qualidade, a gente está chegando lá na Europa. Hoje, ser empreendedor no Brasil é muito complicado, as regras são muito complicadas, temos dificuldades burocráticas em todos os níveis de governo, estadual, federal e municipal, temos dificuldades com crédito, temos dificuldades na alfândega, no porto, no aeroporto, tem muitos problemas que têm que ser contornados. E a burocracia acho que é o principal problema. A burocracia no Brasil
Por exemplo, nos Estados Unidos quase que não existe burocracia para entrar o mel, mas o mel para sair aqui do Brasil ele tem a burocracia dele. Então existem muitas coisas ligadas a essa burocracia que travam e dificultam. Eu enxergo que o futuro da exportação de produtos alimentícios do Brasil é muito rico. A gente tem que valorizar mais o nosso produto, né? O Brasil hoje é grande exportador de commodity, ele pode melhorar isso. Mas, por outro lado, se eu for analisar o mercado de mel e própolis também, o mel ele tem crescido muito no consumo no exterior e o mel de melhor qualidade ainda mais. Então, assim, o mel orgânico tem crescido 30% ao ano nos Estados Unidos, na gôndola. Então, o Brasil cada vez mais vai precisar produzir mais mel e isso é um grande potencial. Mas é tudo devagar e sempre a gente chega longe. Eu daria 2 dicas. A primeira coisa é, a primeira exportação faça através de uma trading e vai aprendendo o processo. A segunda coisa é, vá na associação do produto que você trabalha e também vá ao Sebrae e à Apex para fazer cursos e planejamento. A primeira coisa que tem que se fazer é um planejamento estratégico e alterar toda a filosofia da sua empresa. Que negócio bacana esse, hein? E no próximo bloco nós vamos falar sobre o negócio de exportação de mel para os Estados Unidos e a Europa com a nossa especialista convidada Adriana Camargo. A gente já volta, é rapidinho, não saia daí. Seja muito bem-vindo de volta, esse é o programa Pé pra Fora. No primeiro bloco, a gente mostrou um empreendimento tocado por filho e mãe, o Carlos e a Beatriz, que exportam mel para a Europa e para os Estados Unidos. E sobre esse assunto super interessante, a gente conversa agora com a especialista Adriana Camargo, PhD em Administração. Seja muito bem-vinda, Adriana, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Adriana, para a gente começar, vamos falar sobre a origem do empreendimento, que é bastante interessante, né? Uma mãe que queria o melhor para a família e criou um entreposto de mel. É uma preocupação aí universal, né? Um exemplo de visão empreendedora até para exportação, não é mesmo? Negócios assim dificilmente, né, dão errado se são bem conduzidos, não é mesmo? Sim, mas a gente precisa de bastante planejamento, né? Conforme o filho da Beatriz disse, há uma etapa aí de planejamento muito grande. Planejamento, então, seria primordial, é primordial para qualquer negócio, então? Sim, muito primordial. Eu costumo dividir esse planejamento em 3 grandes passos, sabe? O primeiro passo, quando você decide, então, exportar, né, o seu produto ou o seu serviço, seria então a escolha do país destino, né? O quanto relevante é o meu produto ou o meu serviço para determinado país? Por que eu vou para aquele país, né? O que chama a atenção da empresa em relação a determinado país? O segundo passo seria então a escolha do modo de entrada naquele país. Como é que eu vou entrar? Vou entrar com e-commerce? Vou entrar com franquia? Vou entrar com parceiros? Qual o tamanho desse mercado nesse determinado país? Então, há um estudo assim, bem aprofundado, né, que esse empreendedor deve fazer. E aí também há a possibilidade do apoio da Apex, do Sebrae, né, que existem vários relatórios, vários pontos que o empreendedor consegue ter acesso para aquele determinado país. E o terceiro passo também que eles colocaram bastante em prática é o quanto eu vou padronizar e o quanto eu vou adaptar do meu produto para aquele determinado país. E aí, nessa etapa, não entra só o produto, né? Mas o quanto eu vou adaptar ou padronizar o preço, o meu público, a minha comunicação, como que vai ser a minha distribuição. Então,
esses grandes 3 pontos, eles são balizadores, né? Mas abaixo deles há uma série de tarefas aí, de ramificações que esse empreendedor precisa fazer. Com certeza. E Adriana, como saber qual é o momento exato para exportar um produto e como detectar que nem sempre o produto vai poder ir para fora? O tempo exato, não necessariamente você precisa ter atingido todo o Brasil, por exemplo, né? Você está em todo o Brasil para você exportar. Muitas vezes você pode estar numa determinada região do Brasil e essa exportação vai ajudar até a alavancar essa distribuição local, né? Muitas vezes essa exportação até incentiva e melhora a imagem da marca, né, localmente. Então, eu acredito que você precisa ter uma maturação dessa sua operação, né? Porque você vai precisar ter um tempo de estudo. Não é, decidir exportar, começo amanhã. Não, tem um tempo de estudo, né? Esses 3 passos que eu disse levam algum tempo e normalmente aquele tempo é colocado ali no case, né, de 2 anos, porque você precisa, por exemplo, participar das missões, conhecer as pessoas que estão lá fora, né, que vão ser seus possíveis parceiros. Então, participar dessas missões é muito importante. E aí você ter esse mínimo de estruturação, né, em relação também a preço, a logística, a quanto de investimento que eu vou precisar ter nesse início dessa jornada. Então, há toda uma estruturação, né? Após essa estruturação, ok, né? Aí eu posso, então, começar a colocar essa rotina dentro da minha empresa. Sim, perfeito. E é sempre necessário se aliar, criar parcerias com órgãos, entidades e até associações que lidam no país para o qual a pessoa pretende exportar? Na minha opinião, é primordial. Muito importante, principalmente com o Sebrae, Apex, que vão auxiliar não só com cursos, mas também auxiliar nas rotinas desse processo de exportação, né? As missões que acontecem muitas vezes com a Apex é muito importante e às vezes também nas próprias instituições de classe, né? Por exemplo, a ABF, ela faz muitas missões levando então franqueadores para conhecer então outros países para iniciar então essa exportação e esse conhecimento, né? A princípio, esse conhecimento é fundamental, esse ponto de partida. Sim. E Adriana, a gente viu o Carlos falando sobre a dificuldade e a burocracia de exportar, né? Segundo ele, o problema é aqui dentro no país. Você pode detalhar o que geralmente acontece, né, que gera essa burocracia toda e se há previsão de alguma coisa mudar? Olha, depende muito, né, também do país para que você vai exportar, mas como o Carlos disse, de antemão, essa burocracia existe realmente. Então, o que seria muito importante para esse empreendedor é ter o trade ou ter também um contador, né, falando aqui de micro e pequenos, um contador que possa auxiliar em toda essa tramitação. E esse também faz parte daquele primeiro passo que eu disse, né, dessa escolha do país de destino. Então, quais são os trâmites burocráticos, né, que eu tenho que ter para poder iniciar esse processo, quanto isso vai custar, porque também vai diferenciar de um país para outro país. Então, não é uma aventura, né? Não é eu
colocar o meu produto ou o meu serviço em outro estado, né? Isso também já é uma boa tarefa, uma boa lição de casa. Mas eu preciso ter todo esse conhecimento para esse país destino. Então, muda também um pouco esses trâmites legais de um país para outro, né? Maravilha, Adriana. Para a gente finalizar, eu te pergunto, qual é a dica principal para se fazer bons negócios lá fora? Olha, eu acho que a primeira dica é adquirir conhecimento, né? Eu preciso participar das missões, eu preciso conversar com empresários que já fizeram esse processo de exportação, eu preciso me cercar, né, de pessoas que já passaram por isso, que têm muita experiência e que possa auxiliar, né, nesse caminho. Não que essas pessoas vão fazer esse caminho por mim, mas eu preciso adquirir conhecimento e conversar muito com os demais para que esse meu processo seja um processo fluido. Sempre vão ter atropelos, né? Mas precisa ser um processo fluido. E quanto mais conhecimento eu tiver, melhor vai ser. Maravilha! Eu quero agradecer a nossa convidada especialista Adriana Camargo pela presença e pelas informações aqui no Pé para Fora. E dizer para você que no mundo globalizado que a gente vive hoje, não há barreiras nem limites para que os negócios viajem para longe. Não é mesmo, Adriana? Muito obrigada por sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Eu agradeço também a sua companhia. Obrigada pela audiência, viu? E até o próximo Pé para Fora. Tchau!